Pare de buscar suas referências nas fontes erradas. Aqui eu quero mostrar para você quais os tipos de fontes que você deve estar utilizando no seu TCC ou em qualquer outro trabalho científico para compor aquela sua base de referências e citações. Vem comigo. Fala pessoal, eu sou o professor Fábio Isaac e nesse vídeo aqui eu quero montar a minha tier list classificando os principais tipos de fontes que eu mesmo utilizo na hora de montar os meus trabalhos científicos, para formar aquele embasamento teórico que a gente precisa ter. Eu já publiquei aí diversos artigos científicos em revistas internacionais, congressos, por exemplo, e eu quero contar aqui para você quais são os critérios para selecionar os melhores trabalhos que eu utilizo nas minhas citações e nas minhas referências. Obviamente que você pode utilizar todas essas ideias desde o seu TCC, se você for um estudante de graduação, até a sua tese de doutorado, mas passando aí também pelos artigos científicos, se você deseja submeter para alguma revista. Mas obviamente que o rigor que você vai utilizar na seleção dessas fontes vai depender do tipo de trabalho que você está fazendo. Se você está fazendo um TCC, que é um trabalho mais simples que os outros que eu mencionei aqui, talvez você não precise seguir à risca todas essas regras, ser tão rigoroso. Obviamente que se você conseguir escolher os trabalhos aí que têm o mais alto impacto, né, dentro da sua área, seria o ideal. Mas isso vai depender, vai valer muito mais se você estiver tentando publicar um artigo, por exemplo, ou na sua tese de doutorado. Mas é importante que você conheça todas essas classificações e, se possível, já tente aplicar aí nos seus trabalhos, tá joia? É importante falar aqui também, já nesse início, que eu montei toda essa lista baseado nas minhas impressões pessoais. Depois de bastante tempo aí que eu já estou dentro desse universo da academia, né, da comunidade científica, e também conversando com outros pesquisadores, eu fui tendo sempre a evolução dessas impressões ao longo do tempo. Eu sou revisor de periódicos internacionais também, e eu sei um pouquinho aí como que tudo isso daí funciona. Joia? Mas antes de começar aqui o vídeo, eu gostaria de pedir para você já deixar o seu like, que me ajuda bastante a aumentar o meu alcance e atingir mais estudantes que estão precisando dessas dicas, né, que estão um pouco perdidos aí no desenvolvimento dos seus trabalhos ou que ainda vão ter que fazer o seu TCC, sua dissertação, sua tese ou publicar algum artigo científico. Já deixa o seu like aqui na confiança que o conteúdo vai ser bom, tá joia? Se inscreve também no meu canal do YouTube, Professor Fábio Isaac, ativa o sininho para receber todas as notificações assim que eu postar o vídeo. Me segue também no Instagram, @Professor Fábio Isaac, para receber conteúdos exclusivos que eu posto todos os dias. Tenho certeza que vai fazer bastante diferença aí ao longo do seu trabalho, tá joia? Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Bom, então aqui está a tier list que eu montei. Coloquei aqui algumas classificações, né? Pensando aqui de baixo para cima, não utilize, você não deve utilizar em qualquer trabalho científico que seja. Aqui em cima depende, alguma situação talvez você poderia utilizar ou não, né? Você tem que analisar um pouquinho melhor aí essa fonte. Aqui um pouquinho mais para cima, use com sabedoria. Você pode até colocar, mas tem que ser aí um uso comedido, né? Uma quantidade limitada, ou o seu trabalho não deve ser baseado apenas nesse tipo aqui, bom? Aqui um pouquinho mais para cima na classificação seriam boas fontes, né? Então você pode estar utilizando sem nenhum medo no seu trabalho. E aqui a melhor categoria que seria as melhores fontes que existem, né, para você estar citando, tá bom? Então de baixo para cima aí a gente está melhorando aí a classificação, a pontuação aí da fonte, né? Sendo fontes que são mais aceitas pela comunidade científica. Tem um rigor técnico, né, na hora de ser avaliado, aprovado, e que tem maior valor para a pesquisa, tá bom? Então, eu separei aqui algumas fontes, né? Obviamente existem outras além dessa daqui, mas algumas fontes que são bem comuns e que a gente vê com bastante frequência, tá? Que pode gerar um pouquinho de dúvida. Então, eu quero comentar sobre algumas dessas daqui. Começando por essa primeira aqui,
a Wikipédia, né? Então, a Wikipédia, quem que nunca usou em algum trabalho a Wikipédia ou utiliza aí no dia a dia, né? Mas será que isso daí é uma boa fonte para a gente estar utilizando nos nossos trabalhos, né? Já coloquei ela aqui por primeiro, porque provavelmente você já sabe que ela é uma péssima fonte, né? Então, já vou colocar ela aqui, ó, no não utilize. Por que que a gente não pode utilizar a Wikipédia nos nossos trabalhos? A Wikipédia é uma plataforma aberta que eu mesmo posso ir lá e modificar o que eu quiser, né? Alterar qualquer coisa a qualquer momento sem nenhuma validação, né? Sem nenhuma comprovação. Então, existem muitas informações lá desencontradas, informações falsas, qualquer um pode alterar, isso daí não tem nenhum rigor científico para ser publicado nesse site. Então, Wikipédia já descarta e nunca mais utilize em nenhum dos seus trabalhos, tá bom? Coloquei aqui também, ó, TCC, né? Será que TCC a gente pode citar no nosso trabalho, né? TCC produzido aí por outros alunos? Eu vou colocar aqui, ó, aqui também, né? Não utilize, porque a gente não vai utilizar TCCs nos nossos trabalhos, né? O TCC, ele é um trabalho de graduação, como eu disse, que ele não tem um rigor científico. Ele passa ali apenas pela banca, né? Mas ele não tem um peso grande para a comunidade acadêmica, já que ele é apenas um aglomerado ali de informações que não são validados por outros pesquisadores, né? Então, o rigor com que um TCC ele é corrigido em uma faculdade, ele não é tão grande assim para ser aceito como uma base de informação, como uma informação reconhecida, né? Então, não vamos utilizar também TCCs para citações no nosso trabalho. Aqui agora eu coloquei uma revista científica, né, um periódico científico que publica artigos científicos, publica papers, né? Então, aqui eu coloquei uma revista científica internacional, né, no idioma aqui inglês, tá? Então a revista Science, por exemplo, se você tiver uma revista aqui nesse nível, né, nessa categoria, será que eu posso estar utilizando ela para meus trabalhos, né? Obviamente que isso daqui é a melhor das situações, né? Aqui seria a melhor referência, uma referência maravilhosa, uma referência ótima para a gente estar utilizando artigos de periódicos, né? De revistas científicas internacionais, preferencialmente no idioma inglês. Porque no idioma inglês no idioma inglês que são publicados os melhores trabalhos, porque são aqueles trabalhos que os pesquisadores desejam que tenham a maior aí dispersão, né, por todas as universidades, por todos os pesquisadores, por todos os idiomas, já que o inglês é a língua universal aí também da ciência. Tá? Então, os artigos em inglês desses periódicos internacionais são fontes maravilhosas para a gente estar utilizando nos nossos trabalhos. Obviamente que aqui dentro, né, desses periódicos existem também gradações, né? Então, existe o que a gente chama de fator de impacto. Então, um periódico ele vai ter um fator de impacto, ou impact factor, né, que a gente ouve bastante de inglês, ou também uma sigla aí bastante comum que é o JCR. Então, dependendo da área, existem revistas aí com fatores de impactos maiores ou menores, mas analisando dentro de uma determinada área específica, você consegue classificar quais são as melhores revistas, baseados aí nessa métrica, né? No Impact Factor, no JCR dessa revista. Quanto maior o fator de impacto, melhor, teoricamente, é essa revista, tá bom? Logo em seguida, a gente tem aqui as dissertações, né? As dissertações são os trabalhos de conclusão de curso de quem faz o mestrado, né? Então, são as dissertações de mestrado. Será que a gente pode estar utilizando essas dissertações aí nos nossos trabalhos? Então, eu vou colocar aqui essas dissertações aqui embaixo também, ó. Não está utilizando. Por que não utilizar as dissertações de mestrado? Na verdade, a gente pode entender o mestrado como se fosse, né, a dissertação de mestrado aí, como se fosse um TCC um pouquinho mais avançado, né? Onde no mestrado a gente não precisa desenvolver nada novo, a gente pode apenas utilizar um compilado de informações que já existem, baseado nesse compilado, fazer algumas análises em cima disso.
Então, eu digo que a dissertação de mestrado geralmente é um TCC turbinado, onde a gente precisa provar apenas a nossa capacidade de síntese de todo esse conteúdo. Então, no mestrado, o que a gente faz? No mestrado, a gente tenta buscar todo o conteúdo que existe sobre um determinado assunto, sobre um determinado tema e fazer uma síntese de tudo isso daí. Organizar todas essas informações dentro de um determinado assunto. Tá? Isso daí não tem tanto um rigor científico. Obviamente que se você for fazer um TCC, né, você poderia utilizar aí as dissertações de mestrado para consultar o conteúdo, né, que pode servir como base para você, mas citar esse trabalho não é tão recomendado assim. Então eu vou deixar lá como não utilize, porque a gente tem fontes melhores para estar utilizando, tá bom? Aqui na sequência eu coloquei uma revista nacional, né, artigos aqui de periódicos, revistas nacionais, que eu vou estar classificando aqui, vamos ver, ó, revistas nacionais, geralmente aqui no idioma português. Vamos colocar aqui como boas fontes, né? Ou use com sabedoria. Vou deixar aqui em boas fontes, tá? Porque a gente tem também bastante revistas boas, mas como são artigos que estão em português, né? Elas ficam limitadas aí para quem fala o nosso idioma. Então, são boas fontes, não são as melhores, né? Geralmente os melhores artigos, aqueles que têm mais impacto, eles são preferidos, né? Os pesquisadores preferem que eles sejam publicados em inglês. Então, se ele está em português, vamos colocar ele um degrauzinho aí abaixo dos artigos em inglês. Então, vou deixar aí como boa fonte. Você pode utilizar ele nas suas citações sem medo nenhum. Joia? Teses. Aqui no caso são teses de doutorado, né? As teses de doutorado. Vamos colocar aqui, ó. Vamos colocar aqui utilize com sabedoria essas teses de doutorado. Né? Geralmente essas teses, né? Elas não têm um rigor na sua aprovação, né? Como uma revista científica tem aqui o processo de revisão por pares, né? Então aqui as teses de doutorado elas passam por uma banca também, mas geralmente isso daqui não tem um rigor tão grande. Então eu coloquei aqui como use com sabedoria, que geralmente são materiais muito bons, muito bem estruturados, né? Você olhar, encontrar aí teses que sejam especificamente, né, bem voltadas para o seu tema. Essas teses vão te ajudar bastante a estruturar o seu trabalho, a ter uma ideia, uma noção geral do seu assunto. Mas coloquei aqui use com sabedoria, para que você não utilize apenas teses como fontes, né? Que você tenha aí algumas outras fontes, né? Que estejam aí nas categorias acima também, tá bom? Mas as teses a gente pode estar utilizando e citando nos nossos trabalhos. Aqui em seguida eu coloquei essa figurinha aqui para ilustrar para a gente os artigos que são publicados nos anais, né, dos eventos. Então, geralmente, se você participa aí de algum congresso, algum simpósio, qualquer evento científico que tenha, pode ser que esse evento ele possibilite a publicação do seu trabalho no que é chamado de anais, né? Anais dos eventos, anais dos congressos. Então, vou colocar aqui esse tipo aqui de fonte. Vamos colocar aqui, ó, acho que é uma boa fonte, né? Eventos aqui científicos são bem reconhecidos pela comunidade científica, mas obviamente que vai acabar dependendo do evento, né? Se for um evento internacional, aí um evento grande na sua área, esses trabalhos eles têm um impacto maior. Às vezes, se for um evento aí interno da sua faculdade, né? Obviamente que ele vai ter um impacto bem menor e a gente poderia jogar ele aqui abaixo das teses, né? Mas como são trabalhos que são apresentados, são indagados aí durante esses eventos, né? Vamos deixar aqui como boas fontes, você pode estar utilizando. Eu utilizo aqui alguns desses artigos, né? Mas não exclusivamente, unicamente eles, né? Sempre com referências aqui maiores do que eles, que são as referências dos periódicos internacionais, né? Se a gente conseguir uma quantidade razoável aqui desses periódicos internacionais, a gente tem um bom embasamento para o nosso próprio trabalho. Bom, a gente consegue defender as nossas ideias, né? Argumentar
e se basear realmente no que diz a literatura, utilizando esse primeiro aqui. Mas vamos deixar aqui os eventos, né, como boas fontes também que a gente pode estar utilizando, obviamente dependendo aí dos eventos, tá? Coloquei aqui os livros também, né? Um monte de gente cita os livros, né? Livros clássicos, né? De um determinado assunto. Vamos utilizar os livros também nas nossas citações, né? Obviamente são ótimas fontes para a gente citar, mas vamos colocar aqui, ó. Colocar aqui, use com sabedoria também, porque primeiramente os livros eles não podem ser as nossas únicas fontes, né? Nós precisamos também ter artigos que sejam utilizados no nosso trabalho. Ou se nós já tivermos uma quantidade boa aí de artigos, obviamente a gente pode utilizar os livros. E também porque geralmente os livros são publicações, né, mais antigas, né? Então, livros clássicos aí, por exemplo, que falam de determinado assunto, eles já têm alguns anos que foram publicados, às vezes eles não contêm aquele conteúdo, o estado da arte daquele conteúdo, né? Então, pode estar utilizando aí os livros, geralmente para embasar algum conceito aí muito bem estabelecido sobre determinado tema. Bom, em seguida coloquei aqui os resumos expandidos, né? Ou resumos em geral, que a gente pode estar obtendo aí nos eventos também, né? Então existem vários trabalhos aí como resumos. Já vou colocar ele aqui no não utilize, né? O resumo ele tem informações muito rasas sobre um determinado assunto, que não possuem também um processo rigoroso de revisão, tá? Então vamos evitar aí esse tipo de fonte, já que a gente tem fontes muito melhores, né? Em seguida a gente tem aqui os sites, ó. Os sites eu vou colocar aqui, depende, né? Sites aqui, em geral, na internet, existem diversos tipos, né? Existem sites de artigos, blogs e assim por diante, diversos endereços eletrônicos aqui. Pode estar utilizando em algumas situações, dependendo da confiabilidade do site, né? Existem sites muito confiáveis, outros nem tanto. Então, até aqui a Wikipédia, né? É um dos endereços eletrônicos que existem, que a gente já descartou, mas eu quis colocar ela separado aqui porque é bastante utilizada a Wikipédia, mas dependendo do site a gente pode utilizar sim, né? Se a gente confiar no autor que está escrevendo aquele artigo para o endereço eletrônico, ou for um site muito renomado, né? Às vezes é um site do governo, por exemplo, ou de alguma agência, né? Que tem bastante fama e bastante relevância dentro do seu assunto, né? Uma agência respeitada, por exemplo, você pode estar utilizando. Obviamente, então você tem que analisar aí se isso daí é viável ou não, tá bom? Então tá aqui a nossa tier list, só recapitulando, né, as principais fontes que a gente pode utilizar, e as melhores fontes são os artigos publicados nos periódicos internacionais. Se você encontrar alguns artigos desse daqui que sustentem aí o que você vai estar argumentando, né, sustentem o seu tema, o trabalho fechou, né? Você só precisa conseguir sintetizar essas informações e realmente reescrever, traduzir essas ideias para o seu tema em específico, tá? E não utilize, colocamos aqui Wikipédia, TCC, dissertações e resumos expandidos, e de jeito nenhum você vai utilizar nos seus trabalhos. Existem fontes muito melhores do que isso. Bom, então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui que me ajuda bastante. Compartilhe também com seus amigos para ajudar eles. Essa informação aqui pode ser bastante importante para quem está fazendo seu ou qualquer trabalho científico. E a gente se vê. Até mais, até o próximo vídeo.